Boa tarde. Estamos dando início à nossa reunião, nosso encontro de HTPC com os nossos professores. Está aqui comigo também participando o professor Eduardo, a Alessandra, que vocês conhecem. Eu só vim participar da abertura para fazer uma saudação aos nossos professores, né, que tanto nos ajudam na nossa jornada de transformar a vida das pessoas. É sempre importante a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco com os professores, saudar os nossos coordenadores pedagógicos, nossos gestores. Eu vou ser muito rápido, mas eu fiz questão também de participar para passar alguns dados para vocês. A gente, como vocês sabem, nós iniciamos a entrega de notebooks para os nossos alunos no primeiro semestre deste ano. Já entregamos em torno de 11.000 notebooks e já estamos no 4º ano, logo passaremos para o 3º ano. E tem alguns dados que eu acho interessantes. É claro, nós sabemos que é uma ferramenta nova para todos, né? Para os alunos, para os professores, para nós. E quando eu digo para nós, porque nós temos a responsabilidade de criar conteúdos que sejam aplicáveis a essa nova ferramenta. Então, dentro de melhor para os nossos alunos. Boa tarde a todos, obrigado, um grande abraço e vamos em frente na nossa jornada. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui com vocês na formação de educadores, na plataforma Creator for All. Eu sou o professor Eduardo Souza, né? Estou aqui para compartilhar com vocês conhecimentos de tecnologia educacional, né? Que a gente tem muita coisa chegando, tem inteligência artificial, enfim, até usei a inteligência artificial para fazer aí uma pequena brincadeira comigo mesmo, né? Um avatar ali, uma caricatura, né? E foi interessante porque ficou melhor que o original. Vocês estão me vendo aí na tela, né? É bem melhor que o original, né? Tá vendo como a inteligência artificial ajuda, né? Muito bem, estamos aqui para falar da plataforma, né? Da solução Creator for All, de criação para todos, das tecnologias de formação que nós estamos começando hoje, de apoio, né? Criação e contextualização, não só utilização, né? Vocês conhecem a BNCC, ela fala utilizar e criar conteúdos educacionais, ou seja, não é só consumir. Também vamos falar dessa trilha de formação docente que está iniciando, do certificado e das cartas-senhas. Depois vou fazer uma pequena explanação, demonstração da plataforma que vocês começaram a usar aqui nesse momento, né? Primeiramente, da solução da plataforma Creator for All, criação para todos, né? Esse nome meio inglês, né? Mas enfim, criação para todos. Por quê? Nós temos essa filosofia de trabalho, né? Primeiro a gente tem que dar esse suporte, esse apoio ao professor, aos educadores, para que eles consigam não só utilizar as ferramentas, consumir os conteúdos que já estão prontos, mas também produzir novos conteúdos contextualizados, com a história da cidade, a geografia da cidade, o meio ambiente, enfim, a cultura do município, né? Então, é criação, ou seja, não é só consumir, mas também criar. E também a ferramenta permite a criação para todos, ou seja, para os alunos que estão, entre aspas, dentro da normalidade, e também aqueles que têm deficiência auditiva, que têm deficiência virtual, enfim, é a plataforma que permite, vocês vão conhecer na formação, né, essa abordagem para atender a todos, na criação e atender a todos também na utilização dos recursos. Então, nós subdividimos aqui em 3 fases. Nessa primeira fase, nós estamos tendo a formação dos educadores. Nessa formação, vocês vão conhecer as trilhas de aprendizagem, vocês vão conhecer as playlists, ou seja, você terá, professor, você terá, professora, uma quantidade enorme ali de conteúdos já prontos que você pode atribuir para a sua sala. A gente fala compartilhar, né? É um termo bastante comum nas mídias sociais, mas você vai estar compartilhando conteúdos com a sua turma, ou seja, se você começar a utilizar essa plataforma amanhã, e você tiver um pouquinho de conhecimento, não precisa ser conhecimento de informática, você conseguirá ir lá, escolher um conteúdo, a gente vai mostrar aqui, né, você vai ver na formação, e compartilhar com seus alunos, para eles fazerem na escola, no dia a dia da escola, ou também fazerem essas atividades na sala de aula, tudo com relatórios, com informações, depois você consegue recuperar essas informações do que os alunos estão fazendo. Então, essa é a primeira fase.
Numa segunda fase, que a gente já começa agora também para aqueles professores que tiverem vontade, facilidade, né, de criação digital. Ou seja, vocês têm uma plataforma que tem um monte de conteúdos de matemática, história, geografia, assim por diante, que basta vocês escolherem e esse conteúdo já vai para o seu aluno. Mas aqueles professores que quiserem também criar conteúdos de matemática, de história, de geografia, né, a gente fez até uma formação inicial piloto numa das escolas e conversando com um dos professores, né, depois da nossa palestra, falei, e aí, professor, o que você está achando? Falou, eu achei interessante. Ele falou, eu sou professor de educação física, eu já tive uma ideia, eu vou criar um conteúdo junto com o professor de inglês, trabalhar lá uma música em inglês, para trabalhar a tradução, e depois na educação física nós vamos trabalhar esse conteúdo ali com os alunos, com atividades. Falei, puxa vida, professor, bacana, hein? Você foi além do que a gente pensou, né? A gente pensou ali daquele professor criando aquele conteúdo, ele vai compartilhar essa criação. E nós vamos falar disso também. Numa próxima fase, né, os professores gostando, querendo, tem a possibilidade da criação pelos alunos, né? Não só o aluno também consumir o conteúdo educacional, mas o aluno produzir também conteúdos para, através da orientação do professor, compartilhar com seus colegas. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, a formação, né, os professores terão acesso aí às aulas, aos conteúdos educacionais, às trilhas de aprendizagem, e nessa formação nós vamos propor que vocês criem um plano de aula, que vocês já sabem fazer, obviamente, né? Mas um plano de aula um pouquinho diferente, um plano de aula que tem ali alguns recursos para vocês prepararem essas aulas para irem para a plataforma Creator for All. Então, é essa a ideia, você produzir durante essa formação um plano de aula e, na sequência, você também produzir um conteúdo digital interativo para enviar para os seus alunos, que parece com esse conteúdo que já tem na plataforma pronto, mas pode ser contextualizado com a sua realidade, com a realidade da sua escola, da região que você está. Para isso, você deve estar recebendo aí uma carta-senha para você acessar a plataforma, onde terá seu nome e também seu usuário e senha, né? Esse usuário e senha, você entra lá, tem uma área exclusiva para você. Se você é professor do terceiro ano A, vai ter lá a turminha terceiro ano A. Se você for do terceiro ano A e também do quarto B, aparecerão aquelas duas turmas. Então, você tem uma área ali própria sua. E na sequência, né, dessa formação, você vai receber um certificado, né? Nós temos aí até 27 de setembro para você realizar as atividades na plataforma, receber esse certificado que terá 33 horas. Essas horas, essa primeira hora aqui no Google Meet, e também 32 horas de formação online, você vai acessar a plataforma e fazer as atividades. Esse certificado, né, tem ali os conteúdos que você viu na plataforma e também um QR Code depois para você confirmar, ó, realmente eu fiz, está aqui meu certificado, bate no QR Code, vai lá no seu certificado. Muito bem. Vocês têm, né, e os alunos têm os notebooks, né? Então, esses alunos poderão acessar ali na pastinha educacional, que está localizada ali na tela principal do notebook, acessar ali o ícone Creator for All, né? Que é a plataforma online na área de trabalho do seu Arlequim. E dentro, né, dessa pasta, né, você, claro, vai acessar isso aí, e é um acesso online, né? Então, eu já vou mostrar isso para vocês. E nós estamos em processo de instalação da ferramenta offline do Creator for All Desktop de criação. Então, você vai ter um ambiente online para navegar, para o seu aluno navegar, e você terá um ambiente offline para fazer a criação de novos conteúdos. Esse processo está sendo instalado aí no seu notebook, né? Tem um processo que a gente está fazendo um pouquinho em cada um, e aí, isso aí, logo, logo, você vai ter disponível no seu notebook também. Muito bem, acessando ali a plataforma o Creator for All lá online, né, você vai entrar na plataforma, usuário e senha, eu vou fazer essa simulação aqui, e tem um local lá que é trilha, talvez seja pequeno para vocês enxergarem aí, daqui a pouco eu vou mostrar maiorzinho um pouco. E aí você vai iniciar essa trilha, que é a sua trilha de formação, a gente já vai ver aqui na sequência. Então, aqui fazendo um resumo rápido, que agora eu vou para a plataforma. Trilha de formação. Você acessa a plataforma, você terá lá vídeos, você terá textos, imagens, né, um conteúdo formativo. Você vai fazer aquelas atividades, né, tem atividades interativas para você vai fazer, e também você terá a oportunidade de criar um plano de aula
com esse contexto digital, né? Você vai criar um plano, pode ser no Word, pode ser ali no Google Docs e assim por diante, né? Você cria um plano de aula e depois você vai criar uma aula digital. Tudo isso aí orientado pela plataforma. Muito bem. Eu coloquei essa mãozinha aqui que vocês estão vendo piscando aqui, porque nesses dois últimos itens, né, o primeiro e o segundo item, vídeos e atividades, eles são mais individuais. Você vai assistir o vídeo, vai fazer as atividades. Mas o 4 e o 5 são criar plano de aula e criar aula digital. Esse você pode compartilhar, igual aquele professor da escola, né, um professor educador físico, junto com o professor de inglês, eles vão criar uma aula que compartilha as atividades das duas disciplinas. Tanto o plano de aula quanto a criação de aula podem ser compartilhados. Então, é um trabalho colaborativo que pode haver entre os cursistas, né, entre vocês, professores e professoras. Então, você terá essa facilidade de, por exemplo, eu tenho mais facilidade com a tecnologia, o outro tem mais facilidade, às vezes, com a alfabetização ou com matemática, né? Então, a gente se junta em grupos, cria um plano de aula e cria também a aula digital, né, aproveitando o melhor das características de cada um. Quem quiser fazer individual, sem problema, não há problema nenhum. Muito bem. Agora eu vou sair daqui da minha apresentação e vou entrar aqui na plataforma Creator for All. Estou entrando aqui. Esse aqui é o ambiente que vocês vão acessar quando vocês forem no link, né? Então, nós temos aqui a Prefeitura de Osasco, né? Secretaria de Educação, Arlequim, o Creator for All. Muito bem, entrando aqui ou aqui. Vou entrar aqui. Nós temos alguns usuários aqui que colocamos aqui previamente. Para não mostrar dados de pessoas, né? Então, a gente criou alguns usuários para fazer esse teste. Um gestor Osasco, alguns professores e alguns alunos. Vamos simular aqui como se fosse lá na escola. Então, vou pegar esse usuário, o professor 1, você vai ter seu usuário e senha, né? Você vai entrar com seu usuário e senha. Estou entrando aqui como professor 1. Muito bem. Repara que nesse cantinho, ó, tem aqui, vai estar o seu usuário e senha, a sua conta. Né? Você poderá aqui atualizar sua senha, colocar seu e-mail, enfim, seus dados pessoais aqui. Voltando, o que nós temos disponíveis aqui para você, professor? Uma área de aulas. Essa área de aulas aqui, vamos supor que a Secretaria de Educação resolva fazer uma trilha ou que ela resolva fazer uma formação, algumas aulas gravadas para publicar na plataforma. Então, vai aparecer para você aqui as suas aulas digitais, aquelas que você tem que fazer. Nesse lugar aqui é onde o aluno verá as aulas disponíveis para eles. Nós temos as trilhas, tem aqui para você a trilha de formação, já vamos voltar nela. As turmas, né? Então, eu tenho aqui a turma demonstração, seria a sua turma primeiro ano, segundo ano, quarto ano, quinto ano. E nós temos o gerenciar, que aí nós temos vários itens que a gente já vai explicar. Muito bem. Então, primeiramente, eu quero entrar aqui nas trilhas, né? A primeira coisa que você vai fazer na plataforma é você acessar as trilhas. Desculpe. Vou acessar a trilha aqui, a trilha de formação Creator for All. Vamos lá? Eu tenho 3 trilhas, a criação de planos de aula, criação na ferramenta Creator e depois os recursos da plataforma. E no finzinho aqui o certificado de conclusão. Então, quando você completar aqui essas bolinhas, né, ó, tá 33, 0 e 0, você completar essas bolinhas, vai ficar disponível aqui o seu certificado de conclusão. Muito bem. Vou mostrar aqui a criação de planos de aula, como você vai entrar para fazer essa trilha. Perceba que você abre aqui, nessa criação de planos de aula, eu tenho uma trilha de aprendizagem. Isso aqui também existe para o aluno, né? Nesse caso, você, professor, está acessando. Eu tenho aqui, ó, introduzindo o plano de aula, elementos do plano de aula e assim por diante. E percebam algumas estrelinhas aqui. Não é? Nessas estrelinhas, nós temos aí as pontuações do professor fazendo essa atividade. Você precisa ter pelo menos uma estrelinha aqui, né, corresponde a 60%, para chegar aqui nesse final e fazer a entrega do seu plano de aula. Muito bem. Eu vou mostrar aqui rapidamente, vou entrar nesse primeiro módulo aqui. Começando, eu tenho um texto, tenho uma imagem, eu vou avançar aqui. Antes de avançar, deixa eu mostrar para vocês aqui a acessibilidade, ó. Tá? Clicando aqui, eu tenho a acessibilidade. Então, eu posso
aumentar minhas fontes de letra, para ficar gigantes, para aqueles alunos que têm dificuldade, né, de visualização. Eu posso trocar o contraste aqui, escalas de cinza, então tem algumas deficiências visuais que necessitam dessa situação. Eu vou voltar aqui na acessibilidade nos padrões normais e vou fechar. Aqui eu avanço. Olá, professores. Olá, professoras. Vocês estão Meu nome ouvindo é aí a Daniela, professora e Daniela, hoje... né? E ela está iniciando um vídeo falando como é que é o plano de aula, como que seria, como é que a gente pode fazer e assim por diante. Então, batendo um papo aí com vocês, né? Aqui a gente já pode ver aqui que tem também o closed captions, aqui as legendas, né? Então, para aquele aluno, até um professor que pode ter dificuldade de audição, ele já consegue, isso aqui é um recurso de acessibilidade. Eu vou avançar. Na sequência, professora, nós temos alguns testes, quizzes, né? Por que isso aqui? Voltando aqui, vamos pensar no aluno, né? O aluno está vendo um vídeo lá em casa, né? Ou você, professor, está vendo esse vídeo. Sobre o que foi esse vídeo? Lembra na época da pandemia, quando muita gente mandava aqueles vídeos pelo WhatsApp? Será que o aluno viu? Será que ele entendeu? Não era possível saber. Então, dentro da plataforma, a partir de um conteúdo, um texto, uma imagem ou um vídeo, aí nós podemos desafiar o nosso aluno ou nosso cursista, né? O que é um plano de aula? Ele vai ler aqui um documento que orienta as ações do professor. É uma atividade digital, é uma sequência didática, é um documento. Não, aqui, uma sequência didática, né? Então, vou confirmar a resposta, aqui avançando. Então, isso acontece da mesma forma para o aluno. Olha aqui nesse cantinho direito, aqui, ó, vê se você consegue ver meu mouse aqui, ó. 33 pontos. Então, ele vai marcando a pontuação. Você precisa pelo menos 60%, né? E eu tenho as tentativas. Eu vou errar essa atividade aqui, ó. X. Confirmei a resposta. Opa, errei, né? Resposta incorreta. Mas eu posso fazer novamente, ó, tentar novamente. Vamos olhar meus trevos de 4 folhas aqui, ó. Olha lá, eu só tenho mais uma tentativa. E aqui eu vou responder. Eu já sei essa questão, professor, né? Vou confirmar a resposta. Opa, avancei. Repara que a minha pontuação subiu. Assim eu vou indo até concluir essa atividade. Tá? Eu vou fechar aqui antes de concluir. Ó, vou fechar. E aí eu vou ter uma mensagem aqui, ó. Parabéns, avançou para o próximo nível. Não sei se vocês perceberam, eu devia ter falado, estava com 66%, né? Eu poderia sair. Se eu fosse até o final, eu teria os meus 100%. Prosseguir. Aí nós temos o módulo 2, módulo 3, você precisa fazer isso individualmente. É a sua tarefa, né, aqui na plataforma. E, finalmente, a última atividade, que é entregando um plano de aula. Aí, baseando-se no que você viu nessa atividade, você vai, então, entrar aqui, aí você terá, começar, algum texto, alguma informação, e essa tela aqui onde você vai selecionar um arquivo, eu vou abrir aqui, e vai pegar no seu computador o seu plano de aula e mandar para a gente. Aí nós vamos ver, né, se você fez, como você fez. Se a gente tiver alguma observação, a gente devolve esse plano de aula para você. Fala assim, ó, aconteceu uma vez comigo, né? Eu recebi um plano de aula de um cursista, mas o que tinha lá? Não tinha um plano de aula. Tinha um texto qualquer. Falei, ué, acho que ele se enganou. Aí eu vou lá na plataforma, vi que não era aquilo lá, aí eu mando de volta para o professor refazer o envio, tá? Então, isso vai acontecer com você também, se a gente tiver alguma observação, enfim. E aqui também a gente dá uma notinha, você terá uma pontuação. Voltando aqui nessa primeira fase, a criação do plano de aula, na segunda eu tenho a criação, a outra trilha, né, de aula com a ferramenta Creator for All. Então, você vai ter também aí no seu computador, no seu desktop, esse Creator for All instalado, né? Então, primeiro aqui, ó, vamos entrar aqui, primeira atividade, Creator for All, aqui um texto sobre o Creator e um vídeo explicando Conhecendo o Creator for para All. criar a sua aula contextualizada. Tá? Então você vai ter lá. Após Abra abrir o Creator, faça isso, nós faça aquilo. Eu estou clicamos passando rapidamente, né? de Moodle, inserir na tela de abertura. Vai avançando, tem alguns testes na sequência. Eu vou sair aqui, não vou fazer tudo, né? E repare aqui, ó, professor, ó, nenhuma estrelinha, né? Eu fiz 0 pontos. Então, ó, que pena, você não atingiu, você precisa refazer. Então, depois você refaz, né? Fechando. Aí eu vou avançando aqui na minha trilha de aprendizagem. Lá no final,
eu tenho aqui avaliação final, envie sua aula criada. Nós já recebemos cada aula bacana, nós tivemos várias fases de implementação, né? Essa aqui é a fase final, praticamente, fizemos alguns testes, cada aula legal que nós recebemos, muito legal mesmo. Então, clicando aqui, você abre essa atividade, Vou lá, aí tem para um que texto, possamos... uma imagem, e aqui você vai selecionar e colocar o seu conteúdo digital criado no Creator for All Desktop, subir, nós vamos receber, vamos abrir, vamos olhar, pontuar, e aí você receberá a sua nota e poderá, então, receber o seu certificado. Ok? Voltando aqui para a última, aliás, ainda, né, nessa segunda fase aqui, tem uma terceira, onde você vai conhecer os recursos do Creator for All, por exemplo, aqui as playlists. Além São das conteúdos que estão possibilidades da disponíveis lá, vou ferramenta de... mostrar aqui ao vivo e a Assista a cores, né? seguir um Tem vídeo os que vídeos ilustra o falando aqui desses processo de recursos de seleção de playlist. aulas em uma... Fechando, né? Nós temos prazo máximo aqui para essa live. Então, nós teremos aqui as 3 trilhas mais o certificado no final, ok? Voltando, muito bem. Bom, falamos aqui das trilhas, vamos falar das turmas. Que você vai ter na sua plataforma, você vai ter lá primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim por diante. Na verdade, desculpe, né? Terceiro, quarto e quinto. Não é? Terceiro, quarto e quinto, vocês terão uma turma, terceiro A, terceiro B, quem tem 2 alunos, tem 2 turmas, terceiro A e quarto B, e assim por diante. Então, é essa turma minha aqui de demonstração, ó. Então, é uma turma que você terá os seus alunos, você terá relatórios, e a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Antes disso, eu quero ir aqui no gerenciar. Então, aí eu até vou colocar aqui uma ferramentinha de zoom aqui, eu quero ver se funciona aqui para vocês. Eu vou dar um zoom aqui nesse cantinho aqui, ó. Aí tem o pessoal que está assessorando aqui, que vai poder me dizer se deu zoom ou não, né? Então, eu tenho aqui aulas, eu tenho playlists, aulas ao vivo, né? Isso vai estar chegando para vocês daqui a pouco, eles vão me dar retorno, né? Então, eu tenho nesse primeiro lugar aulas. Muito bem. Então, essas aulas são diversas. Aulas que eu tenho aqui são as aulas que você vai produzir, mas perceba aqui que nós temos aqui uma coisa chamada playlist, ou seja, aulas que vieram lá de uma lista. Então, vou mostrar aqui a playlist, ó. Então, nós temos 2 playlists principais aqui. Osasco, primeiro e segundo ano, Osasco, terceiro, quarto e quinto ano. Então, nós temos aqui 405 aulas para o primeiro e segundo, e terceiro, quarto e quinto, 593. Por que nós temos aqui primeiro e segundo ano se os alunos não vão receber notebook? Porque você, professor, você, professora, poderá usar isso na tela, ali na tela digital, na lousa digital, numa televisão, você pode até utilizar de uma forma, como eu estou fazendo aqui, eu vou estar mostrando, né? Eu vou estar entrando num conteúdo, você projeta na lousa digital e interage com os alunos de primeiro ano. Né? E aí, vamos ver essa questão, o que vocês acham, e aquilo lá, quem quer vir aqui responder, enfim, você conseguirá interagir na sua sala de aula, porque os alunos não têm notebook para fazer, para realizar isso na casa deles, né? E temos aí terceiro, quarto e quinto, justamente para esses alunos que têm os notebooks. Então, perceba o seguinte aqui, ó, nós temos Osasco, primeiro e segundo ano. Eu tenho aqui, ó, matemática, juntando quantidades. Ah, eu sou professor, mas o que teria nessa aula? Primeiro jeito de você ver é clicando aqui, ela vai abrir. Joana começou a observar os objetos que vai passar possuem para sua... mim. Eu tô Joana vendo, né? adora cultivar flores. Você tem aqui nesse Observe as cantinho flores embaixo, que ela plantou nos vasos que navegação, que sua você mãe pode comprou. pular as Ajude telas aqui para a Joana a tela resolver 10, mais você este pode ir para a desafio. tela, Joana qualquer ficou tela que craque você em quiser. realizar Daí adições. você consegue Você ver também esse está fera conteúdo nas na continhas? perspectiva de professor. Mostre O que que o já aluno vai sabe fazer? Qual resolver é o de desafio que cabeça ele e tem? Ou então, nesse cantinho aqui, tem um izinho aqui do lado da aula, eu vou clicar nele, tá? E aí, o que nós temos aqui, ó? O nome da aula e cada habilidade e competência da BNCC, ó. Essa habilidade está sendo tratada na aula, essa habilidade está sendo tratada na aula. Então, você, como professor, pode, 1, entrar em cada aula e olhar. 2, entrar aqui e ver se é uma habilidade que você quer que o seu aluno veja. Eu vou, com o meu botão direito, copiar aqui, vou fechar. Então, você pode entrar em cada aula que está disponível, ou então pesquisar nesse campo aqui, ó. Vou colar aqui essa
habilidade da BNCC. Olha aqui, ó, habilidade. Quais aulas têm essa habilidade? Matemática juntando quantidades, mistério do sítio, adição, subtração, organização, assim por diante. Veja, primeiro e segundo ano tem essas aulas, terceiro, quarto, quinto não tem. Não tem. Ué, por que não tem? É claro, porque é uma habilidade do primeiro ano, né? Primeiro e segundo ano é que utilizariam essas habilidades. Então, tem essa forma de procurar pela habilidade, ou então você pode procurar assim, o dia da água. Eu quero algum conteúdo relativo à água. Digitei água aqui em cima, ó. Primeiro e segundo ano, água, recurso natural. Segundo ano aqui, ó, recursos naturais, solo e assim por diante. Eu tenho um monte de conteúdos, mais aqui terceiro e quarto ano, que tem mais, e aqui tem menos esses aqui. Então, eu posso, da mesma forma, clicar no izinho aqui e ver quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas nessa aula. Ou clicar na aula, ciclo da água, né, usos da água e assim por diante. Então, muito bem. Eduardo, legal, você tem uma playlist aqui, né? A playlist, você tem as aulas, mas como é que eu utilizo isso com meus alunos? Então, o que você vai fazer? Pesquisou, concluiu que aquela aula é legal. Opa, está de acordo com o que eu estou trabalhando aqui, ou com o período escolar e assim por diante. Então, você, professor, vem aqui, por exemplo, eu queria usar essa aula Ciências, Uso da Água com meus alunos. Então, eu vou favoritar essa aula, ó, aqui a bolinha, e apareceu do lado verde aqui, usos da água, adicionados à lista de favoritos. Então, você favoritou essa aula, aí o que você vai fazer? Vem aqui em aulas, nesse local aqui, clica, e você vai ver que ela veio aqui para a sua área de aulas. Por que tem que vir para cá? Porque é aqui que tem esse botão de compartilhamento. Ó. É aqui que eu compartilho. Então, eu como professor, eu quero colocar essa aula para os meus alunos. Então, eu venho no compartilhamento, vou buscar as minhas turmas. Se você é professor do terceiro ano, aparece turma do terceiro ano. Se você é do quarto, quarto. Então, não vai ser difícil. Né? Minha turma está aqui, legal. Seleciona essa turma. Olha lá. Compartilho. Opa, mas eu quero compartilhar agora, meu aluno já vai ver isso, ou eu quero compartilhar na semana que vem. Eu estou fazendo o meu planejamento. Semana 1 eu quero isso, semana 2 eu quero aquilo, e assim por diante. Não, eu quero agendar. Eu vou agendar para onde aqui? Eu quero falar assim, ó, eu quero agendar para essa aula entrar para o meu aluno dia 20. Você pode até escolher horário, né? Muito bem. Ele vai entrar dia 20, mas eu quero que ela saia em algum momento? Seria bom. Então, vou agendar da seguinte forma, possui aula data de término, eu quero que ela fique até o dia, sei lá, 31 disponível ali para o aluno. Não sei se é o caso, tá? Só estou dando um exemplo. Às vezes você quer que ele fique, sei lá, 2 meses, 3, né? Enfim, tá? Então, eu estou agendando aqui para entrar dia 20 e sair dia 31. Marcar como prova. Tem mais um item aqui, marcar como prova. O que é isso aqui? Se isso aqui fosse uma prova, a prova tem umas características diferentes da aula em si. Por exemplo, vocês lembram que eu mostrei que tinha 2 alternativas quando a gente estava fazendo aquela atividade? Se eu marcar como prova, fica uma só. E quando eu tenho uma aula normal, ele dá um feedback. Você errou, você acertou. E quando tem prova, não. Então, se eu marcar como prova, ele muda um pouquinho a característica daquele conteúdo. Então, não vou marcar como prova, eu vou até tirar aqui essa data de término e essa agenda. Eu quero compartilhar agora, porque eu quero mostrar como o aluno vai ver isso lá no notebook dele. Então, eu vou compartilhar agora. A aula Ciências do Uso da Água. Muito bem. E aí eu vou como professor aqui, eu estou como professor, eu quero entrar aqui com a Fernanda. Fernandinha é aluna. Simulado aqui, né? Então, entrando aqui na Fernanda, aqui, ó, 5º ano Ciências do Uso da Água. Apareceu para a Fernanda agora. Aí o professor fala, não, eu me enganei, eu não quero agora, eu quero depois. Então, eu estou voltando como professor aqui para mostrar para vocês que eu posso entrar aqui no gerenciar. Eu estou aqui, ó, Ciências, Uso da Água, vem no compartilhamento, exibir compartilhados, eu quero tirar dessa turma, vou tirar. Tirei, descompartilhei. Aqui como professor, vou lá ver como a Fernanda. A Fernanda já não está vendo mais nada. Tá? Então, você consegue fazer esse agendamento, tira, põe, coloca, organiza, fica dessa forma. Mas vou voltar aqui para mostrar a Fernanda fazendo essa atividade. Né? Então, vou aqui no professor, gerenciar, eu vou no 5º ano uso da aula, vou compartilhar de novo com a minha turma, compartilhando agora, fechando aqui, ok? E entrando ali como a Fernandinha. Fernandinha chegou, né? Chegou em casa,
né, apareceu aquela atividade para ela, uma tarefa, por exemplo, né? Então, vamos supor que segunda-feira aparece uma tarefa, uma terça aparece outra, né? Então, por que a gente fez dessa forma? Porque imagine você ter lá 400, 500 aulas e a criança na escola, o aluno ter que escolher uma delas para fazer. É inviável, né? Então, o professor faz a programação, agora é época da água, lá depois vira a época do índio, depois sei lá, independência, enfim. Aí você faz essa programação e não bagunça ali a área do aluno, tá? Então bagunçar a área do aluno. Então, vamos ver aqui outro recurso, que é aqui, conteúdos que estão sendo feitos e aulas já realizadas. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó, esse Ciências do Uso da Água. Então, vou entrar aqui, Oi, começar. turma, tudo Aí bem com você tem vocês? Espero algumas que sim. telas, Durante né, com esta aula texto, ela pode ter som, estudaremos eu posso cortar esse som se eu não quiser, estou demonstrando com meus alunos, eu não quero que tenha som. Eu tiro o som ou não, ou coloco. sobre a forma Vou que no avançar. Brasil E a tem água algum é conteúdo utilizada aqui que você, professor, principalmente criou, no para caso, irrigação que de foram criados água por que é outros usada no professores, lar e e na inúmeras sequência nós temos atividades atividades, né? cotidianas e Então, na higiene pessoal atividade aqui, o é de aluno viu uso. aquele conteúdo, assistiu aquele vídeo, depois ele tem um comando. A água é usada no lar em inúmeras atividades cotidianas na higiene pessoal. É de uso, o que seria, aí o aluno está aqui, eu acho que é aqui, doméstico. Então, eu estou testando. Na verdade, faltou um Czinho aqui, né? Ok, doméstico. Então, eu estou puxando pela memória dele para saber se ele entendeu qual que é esse uso doméstico da água e também estou fazendo ele soletrar, ele entender, né, que ele tem que uma letra depois da outra, assim por diante. Então, confirmar a resposta, né, avançando. Selecione a Da mesma imagem que forma, representa selecione uma a água sendo imagem que utilizada para representa a água consumo utilizada para o doméstico. consumo doméstico. Qual será? Eu acho que é essa aqui. Vamos tentar? Vamos lá. Opa, Qual é a avançando. prática Vai agrícola reparando capaz aqui de que no suprir a cantinho superior deficiência direito de nós água temos aqui para as 20 pontos. plantas, utilizando equipamentos e Para o aluno, técnicas específicas para fornecê-la de ok. Para o aluno, obrigado aí, pessoal, me deu um aviso em relação ao som. Obrigado. Se precisar, me dá um toque aí. Muito bem. Então, aqui tem mais uma atividade, né? Que fala aqui do equipamento agrícola, forma artificial e tudo mais, irrigação. Vou avançar rapidamente. Aqui tem um de preenchimento, né? Ele está pedindo aqui se esse uso da água é passatempo, distração, entretenimento, lazer, trabalho, enfim. Né? Eu vou colocar aqui lazer, vou avançar, né? Avançando, assim por diante. Aqui já tem uma atividade de arrastar, soltar. E agora, eu sou aluno, eu não li, né? Vocês repararam que eu passei correndo ali pelos textos, eu acabei não lendo o texto direito, né? Demonstrando aqui rapidamente. E olha aqui, ó, eu tenho que saber como podemos classificar os usos das águas. Ixi, eu sou aluno, né? Eu não consultivos, ativos. Caramba, eu não sei não. Eu vou colocar esses ativos aqui, ó, e esses passivos. Não sei, vou tentar, né? Confirmar. Ixi, não é, né? Vou tentar de novo. Sei lá, vou tirar. Então, repare que se o aluno não prestar atenção no que está sendo feito, né, ele não vai conseguir fazer as atividades. Isso vai ficar demonstrado, ó, não teve mais jeito, né? Então, veja que ele nem voltou mais. Eu já fui para a próxima atividade. Aquela lá, se eu voltar, ó, ele está aqui, ó, continuar, tentativa esgotada, não dá para fazer, né? Então, vamos continuando aqui, deixa eu ver aqui, água é matéria-prima indispensável nas atividades humanas, né? Então, atividades, ok? Maravilha, avançando. Tem uma barrinha verde aqui, espero que vocês consigam ver, né? Uma barrinha verde que dá o tamanho aqui, o andamento desse conteúdo para o aluno. Aqui é a geração de energia elétrica. Eu quero terminar aqui para mostrar como é que você, professor, acompanha depois, né? Aqui é o recurso indispensável, então, aqui é a conservação da água, tem um de arrastar, soltar também, avançando. Aqui tem mais um de preenchimento. Vou colocar esse aqui errado de propósito, pessoal. XXX, tá? Atividade cotidiana, assim, para depois a gente ver como isso fica lá, né? Vou avançar. Aqui tem um outro de ligar, né? Não consome diretamente. Retiram água aqui, avançando. Ok, estou quase chegando no final ali. Estou com 80 pontos e quase chegando no final, né? Então, o que falta aqui?
terminamos essa aula. Foi um prazer conduzir o tema hoje para vocês. Tchau, até a próxima. Então, o aluno prossegue, gravar aqui a pontuação. Repare que tem aqui a pontuação dele, 80%, mas tem também para cada atividade se foi correto ou errado. O aluno também tem acesso a isso. E depois você, como professor, terá. Tá? Correta, deixa eu pegar aqui. Ó. Teve uma aqui, ó, não respondida. Então, a quinta atividade, então você, professor, conseguirá também acompanhar individualmente esse aluno. Gravar nota. Repara o painel da Fernanda. Ó. Ela fez aquela atividade, aquela tarefinha, vai sumir do painel dela, falou, opa, já fiz tudo. Não preciso mais fazer nada, porque o professor me passou, eu fiz. Se aparecer alguma outra coisa, ela vai fazer novamente. E para onde foi essa aula? Ver aulas realizadas. Tem esse botãozinho aqui, ó. Então, elas vão vindo para cá, ó. Todas as atividades que esse aluno fez. Aqui eu tenho ciências, que é 80, né? E se o aluno quiser fazer aqui, se ele tiver tirado uma nota baixa, que ele pode clicar nessa setinha amarela e refazer aquela atividade, tá? Então, isso é possível também. Muito bem. Então, aí saindo aqui do aluno, voltando ali para o professor 1, né? Vamos ver como que o professor acompanha isso. Eu vou entrar na turma de demonstração, e aqui eu tenho meus alunos e eu tenho alguns relatórios aqui. Então, relatório geral, tá? Ele vai me dar aqui, ó, tá separado por semana para ficar mais fácil de ver as atividades que os meus alunos fizeram. Tá? Separado semana por semana. Tá? E aqui, ó, quinto ano, ciências, uso da aula, eu tenho aqui a Fernanda com essa pontuação de 80. Vamos pegar aqui um outro aluno, ó. Vamos pegar um outro aluno que não foi tão bem. Tem o Antônio aqui, ó. 30. Opa, o que aconteceu com o Antônio? Eu clico aqui como professor, vai abrir aquele relatório, né, para mim, ó. Então, ele respondeu errado essa aqui, respondeu, né, certa, correta essa outra, enfim. Você, como professor, consegue acompanhar aqueles alunos que têm um problema maior ali de entendimento, né? Ah, mas que aula será que o Antônio fez? Né? Essa aula aqui, aqui, ó. Terceiro ano de ciências. Ah, eu não estou lembrado dela. Clica nela. Aí você, como professor, tem acesso a esse conteúdo A audição. que esse aluno fez. Ok? A audição é Fechando um dos aqui, 5 por meio do sentidos. relatório, né, você faz esse acompanhamento. Tem um relatório bacana aqui, eu não sei como é que é a dinâmica que vocês têm aqui na cidade, mas tem um portfólio aqui, ó. O que é o portfólio? Por que foi criado isso aqui? Porque eu consigo selecionar aqui facilmente o mês. Por exemplo, mês de julho. As atividades que os meus alunos fizeram de julho. Ah, não fez nada aqui porque só estava testando, né? Isso aqui é um ambiente demonstrativo. E em agosto. Então, você consegue chegar no final do mês, fala assim, eu preciso juntar isso aqui como evidência do aprendizado dos meus alunos. Então, você consegue gerar um relatório que se chama esse portfólio, né? Cada mês, cada 2 meses, né? Que você tem todo esse acompanhamento. Às vezes você quer discutir isso com a coordenação, né? Ali numa reunião de professores, para ver se esse aluno que está com problema realmente é só com você, ou tem outros professores que estão tendo problema, enfim. Então, tem esse relatório aqui de turmas, né? Então, tem outros, na verdade, que, no caso, agora a gente não vai ficar falando sobre todos, né? Vou voltar aqui e entrar novamente com a Fernanda, por quê? Além dos conteúdos das playlists, vocês, professores, terão, né, em algum outro momento, trilhas de aprendizagem também, né? Lembra que aqui na Fernanda, nesse comecinho, nós tivemos aqui a aula que ela foi passada para fazer em casa. Mas nós também temos a possibilidade de trilhas. Tá? As trilhas aqui. Então, nesse caso de exemplo, eu coloquei aqui algumas trilhas que estão disponíveis para vocês. Eu vou entrar na trilha Infantasy. Clicando aqui. Caminho dos Contos de Fadas. Então, já é um ambiente, né? Inclusive, eu consigo colocar aqui tela cheia, né? Que a criança, né, o aluno, ele consegue entrar nesse ambiente que tem o patinho feio, o chapeuzinho vermelho, os 3 porquinhos e assim por diante. Você consegue deixar ele liberado para fazer as próximas fases sem passar na primeira, ou então bloqueado. Tá vendo esse Pinóquio que está bloqueado? Enquanto ele não tiver uma pontuação boa aqui nos 3 porquinhos, ele não consegue passar para a próxima. E aqui também tem um ranking nas trilhas, né? Os professores também têm. E aí o aluno consegue ver a pontuação dele na trilha e os 3 primeiros. Ele não vai conseguir ver todos, só a dele e os 3 primeiros. Então, entrando aqui no chapeuzinho vermelho, só para a gente ver, né, que vocês terão isso acesso,
esse acesso. Nós temos aqui o vídeo do Chapeuzinho, então você, professora, pode utilizar isso para passar para os seus alunos em casa. Vem cá, minha filha. A vovó está doente. Né? Leve esta cestinha com bolo e frutas, mas vá depressa para voltar antes do anoitecer. Pronto, e não pare para falar. E aí tem as atividades também, né? Que o aluno vai fazer a partir daquela, certo? Aí aqui é um chapeuzinho, aqui é para quantas letras, né? Tem a palavra abaixo. Então, 11 letras. Aí chapeuzinho, vai avançando, vai fazendo atividade de ligar, né? Aqui meio, deixa eu ver aqui, ela começou, início, não, acho que aqui início, fim, meio, sei lá, bom, enfim, posso até errar aqui, errei, realmente errei, né? Sem problema nenhum. Bom, tem a trilha que o aluno vai fazer, então, essa é uma trilha de contos, né? Você pode usar passando para o seu aluno ou projetando no telão, na tela digital, projetando essa atividade. Muito bem, eu vou tirar aqui da tela cheia e vou voltar. Eu estou olhando o nosso tempo aqui, né? Nós estamos ali com mais 12 minutos aqui pelas minhas contas, né? Então, estou tendo esse cuidado de não extrapolar. E temos outros conteúdos, tá? De inglês, de como se escreve, o Parque do Saber, enfim. Então, professor, professora, você está tendo contato com essa ferramenta, o Creator for All agora. Então, para resumir, nós temos a plataforma que já tem conteúdos prontos, playlists, que você vai lá, favorita e atribui para os seus alunos. Então, o secretário estava falando assim, ó, tem várias escolas que estão usando semanalmente. Aí, se você, professor, falar, eu quero usar pelo menos uma vez por semana, talvez você queira usar todo dia, enfim, não sei. Mas se você entrar na plataforma, pode até pegar a ajuda de um colega mais experiente, né? Vocês têm os professores que dão esse apoio de informática para vocês também. Olha os conteúdos, olha as aulas, vê o que é legal, conversa com seus colegas aí nas reuniões pedagógicas, né? Então, vocês podem até fazer isso em conjunto, né? Falar assim, ó, essa aula aqui do primeiro ano está muito legal. Vamos compartilhar para o primeiro ano A? Legal. Ah, vamos colocar para o primeiro ano B, C e D? Na verdade, estou falando o primeiro ano, aí você vai ver lá na tela, no telão, né? Mas o terceiro ano A, B, quarto ano, que vai fazer tarefa em casa. Você pode pegar uma aula e compartilhar com todos os quarto anos. Ou então, uma aula com o quarto ano A, outra aula com o quarto ano D, enfim. Você que vai decidindo isso. Na sequência, quando você estiver conhecendo mais a plataforma, então nós temos também as trilhas dos alunos, né? Que tem aqui o Infantasy, tem Estação das Sílabas e o Mundo dos Textos, enfim, tem outras possibilidades que você pode passar para o seu aluno também. E imagine, se você quiser fazer uma programação, faz o estudo dessas aulas, vê o que é legal, e publica lá, fala assim, essa semana eu quero essa aula de geografia, semana que vem eu quero aula de matemática, na outra semana eu quero aula de inglês. Quer dizer, vai ficar muito tranquilo para você administrar isso. Tanto faz se isso está indo para a casa do aluno como tarefa, ou se o aluno está fazendo com você na sala de aula. Né? Você que vai decidir isso aí, estratégia sua, dos seus colegas, da coordenação. Então, nós, da equipe técnica e pedagógica, estaremos visitando as escolas, contribuindo. Eu, pessoalmente, quero acompanhar também vários movimentos, né? Nós temos pessoas da área pedagógica, da área tecnológica, tentando entender o que está dando certo, quais estão sendo as dificuldades, né? Para a gente fazer um trabalho em conjunto. Não queremos, assim, criar um problema, né? Ou seja, a gente não quer, assim, trazer mais complicações, né? Nós estamos, assim, no começo, aprender, e uma coisa nova sempre tem aquele desafio, né? Não é fácil, né? Todos nós sabemos. Mas é uma ferramenta que, se você conseguir com um pouquinho de organização nas suas horas pedagógicas, com outros professores, você consegue programar para que o aluno tenha atividades. No final do mês, você consegue mostrar, né? Ali para o diretor, para o coordenador, que ó, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e nós aqui, junto com a Secretaria de Educação, nós vamos ter um mapa do que está acontecendo em cada local, né? Então, só vou mostrar aqui para a gente encerrar, né? Até para liberar vocês, né? Então, eu vou entrar aqui e vou pegar um desses relatórios de turmas. Deixa eu ver aqui, turma demonstração. Eu tenho um relatório aqui de uso de aulas. Vamos ver se isso aqui aparece bem para mim, tá? Então, eu vou pegar aqui este mês aqui para eu ver aqui se aparece uma coisa melhor. Pronto. Ó que legal, professor, professora.
Você vai colocar uma quantidade de aulas ali para esse professor, para os seus alunos fazerem, e depois você vai nesse relatório de uso de aulas, você vai ver aqui, ó, calcule mentalmente, é uma provinha, tenho 13%. A festa de divisão, eu tenho 63%. Juntando quantidades, eu tenho, enfim, você consegue acompanhar por aqui facilmente, né, não só como o seu aluno está indo, o que ele está fazendo, como ele está se comportando, se ele, enfim, você também consegue acompanhar esse uso dessa quantidade de aulas que você tem disponíveis ali, e como elas estão sendo usadas. Será que o aluno está fazendo em casa ou não? Porque essa que é a vantagem de ter uma plataforma com esse tipo de controle, com gestão. Porque lembra, na pandemia, você mandava um texto, mandava sei lá, um vídeo, e quem que sabia que o aluno estava fazendo? Ninguém, né? Não tinha como. Aqui não. Se você mandar um vídeo e na sequência tem aquele quiz, 1, 2, 3 quizzes, e aí o aluno vai ter que falar, poxa, se eu não prestar atenção no vídeo, eu vou me dar mal ali, né? Então, para o aluno é quase um game. Então, o aluno vai fazer com tranquilidade. O problema mais somos nós, né? De cabelo branco, eu, né? Já com netinho, já, graças a Deus, né? 3 netinhos. Então, a gente tem mais dificuldade mesmo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, essa que talvez seja a nossa, talvez a coisa mais interessante que está acontecendo, é que, assim, não estamos colocando só uma ferramenta para você usar e vamos sair correndo. Não. Nós estamos participando junto com vocês, indo nas escolas, vendo o que está acontecendo. Queremos que você realmente use e que isso facilite a sua vida e a vida dos alunos. Tá bom? Agradeço muito. Então, deixo aí... Eu creio que temos uma palavra final aqui, né, mais alguns minutinhos, mas muito obrigado por essa possibilidade de participar com vocês desse projeto. Boa tarde aos professores, aos nossos coordenadores. Eu quero agradecer muito ao professor Eduardo pela palestra dada aqui no HTPC e por estar nos mostrando, né, mais uma vez, o quanto a plataforma ela vem para assessorar, para ajudar, e em nenhum momento para substituir o professor. Pelo contrário, é uma ferramenta digital que vem customizando, concretizando, ampliando e trazendo mais proximidade dos nossos alunos com essa era digital. Eles são da era digital, nós não. Então, por isso do desafio, da dificuldade, não é só os seus cabelos brancos, mas os nossos também, que tomamos, às vezes, couro do próprio celular. Então, isso é algo que os professores, muitas vezes, e eu me ponho nessa posição, porque eu sou professora, da dificuldade de lidar com a plataforma. Mas eu vou dizer para vocês, o desafio é explorar, é tal qual as crianças fazem, nós temos que explorar. Então, não tenham medo de acessar, de entrar nas áreas, em cada área de trabalho, para ver realmente como funciona e trabalhar com ela com a facilidade que nós fazemos com os livros didáticos, né? Trazer mais uma possibilidade, principalmente para esses nossos alunos que estão recebendo a ferramenta que são os notebooks. E primeiro e segundo ano, na lousa digital, tem muita coisa para ser explorada lá também. É um desafio para vocês, é um desafio para nós, enquanto secretaria. Toda a implantação, todo processo de algo novo, ele tem umas etapas. E eu acredito que o professor deixou bem claro que eles vão estar caminhando junto conosco para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, eu agradeço ao professor, agradeço, né, por ter trazido tantas informações e de forma tão didática, tão clara, que eu estava aqui do lado, mas estava com uma vontade de acessar e de já explorar, e isso é bom, isso faz com que nós, professores, não percamos acho que a vontade de novos horizontes, de trazer a possibilidade dos nossos alunos estarem cada vez melhores na aprendizagem. Esse é o nosso desafio, né? Não só o IDEB, porque o IDEB é um processo, é o resultado de um processo de aprendizagem, por isso que a gente tem que estar buscando meios para isso. Então, eu agradeço em nome da Secretaria de Educação, do secretário Cláudio Pitério, do prefeito Rogério Lins, agradeço a todos os professores e coordenadores que ficaram aí nessa uma horinha do nosso HTPC para trazer coisas novas para a nossa rede. Eu agradeço a todos, uma ótima tarde.
Vera, quer dar uma palavrinha? A Vera está aqui, falou que não quer falar. Já falou tudo. Então tá bom. Obrigado, gente. Uma ótima tarde.